Fala galera, tudo bem? Vamos lá. Agora vamos ter aí uma microaula sobre computação na nuvem. Eu preparei aqui um resumaço sobre computação na nuvem para que a gente possa trabalhar então com essa parte que é tão importante e tem aparecido muito nas provas aí. E você que está acompanhando então essa parte, essa videodica aqui no meu YouTube, se você gostou no final, vai lá então, dá um like, se inscreve no canal. Assim você me ajuda, eu te ajudo também. E eu penso que é muito importante essa parte de informática dentro da disciplina de informática, né? Que é computação na nuvem. Cada vez mais tem aparecido, já puxa um papelzinho aí então, para ir anotando as palavras-chave, né? Que é o importante nesse momento para vocês aí. E ao final a gente vai responder muitas questões, tá? Então hoje é um pouco diferenciado aí essa videodica, a gente vai entrar com uma parte mais conceitual e depois então a gente vai para as questões e vamos resolver bastante questões aí sobre Cloud Computing. Então vamos lá, computação na nuvem. Galera, a primeira coisa, não confundam computação na nuvem com armazenamento na nuvem. Vocês estão muito acostumados com a ideia de armazenamento na nuvem. Então vocês vão perceber que quando a gente trabalha com computação na nuvem, na real é tentar trazer para o mundo virtual, trazer para a nuvem, ou melhor, levar para a nuvem, né? Aquilo que existe no mundo físico, aquilo que existe no mundo real. Então, por exemplo, se eu preciso de um computador com mais processamento, o que eu vou fazer? Eu consigo alugar isso na nuvem, eu consigo pagar pelo uso desse serviço. E a gente vai ver então quais são também os tipos de serviço. Então a gente vai começar com essa ideia de que computação na nuvem é um gênero e uma das espécies da computação na nuvem é justamente o armazenamento na nuvem, que vocês estão bem acostumados aí com iCloud, com OneDrive, com Dropbox, com Google Drive, tá? Então, vamos começar com essa partezinha então, que é o nosso gênero. Então aqui a gente tem um gênero que é Cloud Computing e aí a gente tem o Cloud Storage, que é uma das espécies, tá? Nem tudo da nuvem se refere a Cloud Storage. Então a gente tem algo muito maior aí na nuvem, além de armazenamento na nuvem. E a ideia do Cloud Storage, de armazenamento na nuvem, é dar redundância para o usuário. E aqui, então, a gente vai lembrar de um dos princípios da segurança da informação que se chama disponibilidade. Então, a disponibilidade é a ideia de ter disponível a informação, disponibilidade. É isso aí. Então, é a ideia de a gente ter essa informação sempre disponível. E se eu tiver redundância, se eu tiver esse arquivo copiado na nuvem, eu vou ter aí, então, uma alta disponibilidade. Então, já casa essa ideia aí, armazenamento na nuvem com disponibilidade. E aí eu trouxe para vocês aqui um esqueminha para a gente comparar, né, os serviços que existem na nuvem. Vamos pensar que eu quero instalar aqui um software qualquer. Eu quero instalar aqui o Google Chrome, tá? Eu quero instalar o Google Chrome. Para eu poder instalar o Google Chrome na minha máquina, eu preciso de um sistema operacional. Windows, Linux, enfim, mas eu vou precisar de um sistema operacional. E para o sistema operacional funcionar, eu preciso de hardware. Eu preciso de um computador com HD, memória, placa-mãe, processador, enfim. A ideia da computação na nuvem é justamente transportar o que existe no mundo real para o mundo virtual, o mundo da nuvem. Então, por exemplo, será que existe a possibilidade de eu alugar na internet, alugar na nuvem, somente a parte de infraestrutura? Sim, o IaaS, que é a infraestrutura sobre serviço, vai justamente oferecer esse produto para o usuário, para o consumidor. Quando vocês fazem, por exemplo, o uso do OneDrive, o uso do Google Drive, do Dropbox, basicamente é o IaaS. Basicamente existe um HD, existe um hardware na nuvem, e esse hardware, então, está em algum lugar do mundo e você armazena na nuvem. Para você é transparente. Você não sabe se esse HD está no Brasil, em São Paulo, na Austrália, não sabe onde é que ele está. Tu sabe que tu está colocando na nuvem. É transparente para o usuário. É muito comum hoje as empresas comprarem um computador mais simples, né? Vai lá e compra um computador com baixo processamento, baixa memória, Linux mesmo, sistema operacional que não precisa pagar.
reduz o custo no hardware, o que a gente chama de front-end, que é aquilo que o usuário consegue enxergar, reduz o custo ali. Então, compra um notebook um pouco mais modesto, né, não paga pelas licenças dos softwares e aluga tudo isso na nuvem. Então, é possível também eu alugar, por exemplo, uma plataforma como serviço, aquilo que vai dar a base para o meu sistema funcionar. E aqui a gente vai ter sistema operacional, aqui a gente vai ter banco de dados, aqui a gente vai ter ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu quero aí um sistema onde eu consiga programar, onde eu consiga desenvolver um software. Eu posso alugar isso na internet? Posso alugar isso na nuvem. E aí, então, eu vou estar encaixando esse tipo de serviço como plataforma como serviço. E aqui também estão os sistemas de BI, de Business Intelligence, sistema operacional e banco de dados, né? Eu já tenho o software rodando na minha loja, só que eu preciso de um banco de dados. E eu quero que esse banco de dados, então, ele esteja disponível na nuvem para mim. É possível? É possível. Então, eu consigo disponibilizar esse banco de dados na nuvem. Fábio, mas por que eu faria isso? Vamos pensar o seguinte, tua empresa hoje tem 1.000 clientes. Daqui a 3 anos tem 300 mil clientes, tá? Vamos pensar dessa forma. Tu terias que comprar mais hardware, tu teria que investir mais em computador. No caso da nuvem, tu vai usar um sistema chamado pay-per-use e tu vai pagar pelo uso. Precisou mais? Paga um pouquinho a mais. É o que a gente chama de princípio da elasticidade também aqui dentro do sistema de nuvens. Se eu quiser, por exemplo, hoje a minha empresa está precisando, ou melhor, não tem, né? Muitos clientes e daqui a uns dias vou precisar de mais clientes. Deixa eu... Agora... por exemplo, né, hoje eu tenho aqui pouquíssimos clientes e aí amanhã eu preciso de mais. Veio uma baixa e deu alguma coisa no mercado e eu vou precisar reduzir. Então, esses picos eu consigo comprar ou então contratar menos ou mais. A ideia de a gente usar o sistema de pay-per-use é justamente fazer com que o usuário tenha essa possibilidade. Imagina que quando a tua empresa estava aqui no pico, tu tinhas lá 300 mil clientes, nesse momento tu tinha lá 2 data centers. E aí no momento que houve a baixa aqui, houve alguma baixa no mercado, alguma crise, esses 2 data centers ficariam parados, então tu teria um ativo parado. No caso da nuvem, aqui tu pagavas um pouco mais, mas fazia sentido, né? E aqui agora tu vai pagar um pouco menos e continua fazendo sentido. E tu não vai ter esse ativo parado na tua empresa. Beleza? E o software como serviço é o que é mais visível para você, usuário. Google Docs, por exemplo, é um software como serviço. Facebook, Gmail, então é tudo como se fosse um mundo lógico como serviço, é a ponta. É muito comum aqui, por exemplo, empresas que trabalham com... vou dar um exemplo, AutoCAD. O AutoCAD é um software que exige muito processamento. E aí, então, o que as empresas fazem? Vão lá e alugam o AutoCAD, né? Dizem assim, eu preciso de 3 estações com AutoCAD. E aí, então, as empresas colocam 3 estações fisicamente, um notebook com uma boa internet, que é o que precisa. E lá na ponta, no software como serviço, tem um puta processador com uma baita de uma máquina e com AutoCAD atualizadíssimo. Tu vai pagar apenas pelo AutoCAD. Quem é que vai fazer as atualizações do software? É a empresa que está te provendo esse serviço, ok? Então, tudo aquilo que existe aqui no mundo real, a ideia é tentar puxar ele para o mundo virtual. E cada vez menos a gente vai ter aí hardwares dentro das empresas. Hoje já é muito comum tu entrar em empresas e não ter mais o data center, né? Então, não ter mais aquele centro de processamento de dados, o conhecido CPD. Hoje está tudo na nuvem, ok? Os tipos de nuvem aqui, nuvem pública é o que vocês estão acostumados a utilizar, OneDrive, Google Drive. Tu não sabe aonde teus arquivos estão e nem junto com os arquivos de quem, né, estão.
Claro, tu tens lá um termo de compromisso que é assinado por ti no momento que tu contrata, mesmo que digitalmente, e a empresa que está te provendo esse serviço, ela se compromete em não passar os teus dados para terceiros. Mas a gente está vendo hoje em dia que isso daí cada vez menos a gente tem acreditado nisso, né? Que tem cada vez mais acontecido a ideia de quebra de sigilo aí e os dados sensíveis, inclusive de governo e organizações, estão sendo repassados para frente. Então, colocou na nuvem pública, não tem controle, perdeu-se o controle, tá? A nuvem privada, não. A nuvem privada, vamos pensar no seguinte, tá? Eu tenho dentro da minha empresa um data center onde eu coloco todos os dados, todos os arquivos, para que todos os funcionários da minha empresa acessem aqueles arquivos. Só que o data center está dentro da minha empresa. Então, para o usuário, é como se estivesse usando um serviço de nuvem. Arrasta o arquivo para a pastinha da nuvem da empresa. Vai lá e arrasta para a pastinha da nuvem da empresa. Só que aquele data center fisicamente está dentro das dependências da instituição. Então, essa é uma nuvem privada. E uma nuvem híbrida, que é muito comum acontecer, eu tenho dentro da empresa uma nuvem privada, um data center montado com um computador, com HDs, enfim, processamento, memória, rede, tudo montado dentro da empresa, e ali ficam os dados sensíveis. E os dados não sensíveis, que são dados mais gerais e públicos, coloca-se numa nuvem pública que acaba ficando mais barata. É claro, né, que aqui, ó, na ideia da nuvem privada, eu vou ter um custo bem maior, porque eu é que vou ter que alocar o hardware, e aqui eu vou ter um custo menor. Só que percebe que o custo está diretamente ligado com a proteção, com a ideia de segurança, né? Então, aqui eu vou ter bem menos segurança, aqui eu vou ter muito mais segurança. Por quê? Porque eu sei que aqueles hardwares estão dentro da minha empresa, ok? E a nuvem descartável é aquela que vai acontecer, por exemplo, tá? Veio agora o concurso do DPEM. Então, a gente vai locar um espaço na nuvem por um determinado tempo, para poder subir todos os nossos, as nossas aulas, as nossas questões, os nossos materiais. No momento que esse edital finalizar, essa nuvem ela é descartada. Então, isso é chamado de nuvem descartável. Então, tá aí para vocês, visualmente fica melhor aí entender, né? Nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida, tá? E os tipos de cloud aí que a gente viu, um software como serviço, ó, tá ali o Google Docs, a gente tem hoje aí software como serviço, né, que é muito comum hoje ter antivírus online, tá? Aqui plataforma como serviço, então a gente vai ter aí algumas plataformas de banco de dados, de plataformas de desenvolvimento, e aqui, ó, por exemplo, a VMware é um tipo de infraestrutura como serviço, máquinas virtuais. É como se eu tivesse várias máquinas, só que não são máquinas físicas, são programas. Eu pego um computador com baita processamento e divido esse computador em 4 partes. E esse computador vai poder, então, alocar 4 sistemas operacionais, 4 máquinas distintas dentro dele mesmo. Então, isso aí seria infraestrutura como serviço. Ok? Dado essa introdução conceitual, vamos ver como é que tem aparecido as questões aí nas provas. O armazenamento em cloud ou armazenamento na nuvem tornou-se bastante popular nos últimos anos. Sobre ele, olha aqui, ó, vamos tomar cuidado quando as bancas vêm com esse tipo de situação, incorreto. Possui restrições de local no acesso dos dados, podendo ser acessados somente na rede interna da empresa. Que graça teria isso, né, galera? Eu vou acessar os dados na nuvem somente dentro da minha rede local, que é o que a gente aprende lá na aula de redes internet, não, né? Isso aqui não pode existir. A ideia da nuvem é justamente tentar dar acesso ao usuário em qualquer lugar do mundo. É claro que quando eu parto para uma nuvem privada, aí é outro papo, mas a ideia de armazenamento em nuvem, dizendo que é bastante popular, tem a ideia de nuvem pública. Ok? Se ele está dizendo incorreto, então gabarito é a letra A. Com armazenamento na nuvem não é necessário adquirir hardware, claro que é necessário adquirir hardware. Aqui a gente vai ter o que eu falei para vocês, que é o front-end. Por exemplo, eu preciso de um computador, o mínimo que eu preciso é de um computador com acesso à internet.
É útil, pois nem sempre é fácil estimar a quantidade de armazenamento que a sua empresa ou você precisará. Perfeito. Né? A nuvem te dá uma elasticidade maior. Armazena dados na internet por meio de um provedor de computação na nuvem que gerencia e opera o armazenamento físico de dados como serviço. Perfeito. Então, se era incorreto, temos o gabarito aí, letra A. Dentre as utilidades dos serviços de Cloud Storage, percebam que agora ele vai falar de armazenagem, armazenamento na nuvem, assinale a alternativa. Agora ele está de novo pedindo incorreta. Acessar arquivos quando não se está no local do seu computador, como por exemplo fora do escritório ou viagem, isso daí é uma vantagem do serviço em nuvem. Compartilhar arquivos com os pares, com os teus colegas, isso é uma vantagem da nuvem. Acessar arquivos quando tiver sem acesso à internet, galera, eu preciso no mínimo de acesso à internet. Então, se ele quer incorreta, estamos aí com o gabarito apontado, letra C. Fazer backup dos dados. Hoje, o armazenamento em nuvem traz muito essa ideia de backup, né? Backup na nuvem. A computação em nuvem do tipo software como serviço possibilita... Então, vamos pensar o seguinte, ó, ele quer saber de software, ok? Então, vamos pensar no software. Possibilita que o usuário acesse aplicativos, ok, aplicativo é software, e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Perfeito. Então, se eu quero acessar aplicativos ou serviços, Google Docs, Panda Antivírus e assim por diante, eu vou poder usar o SAS, o software como serviço. Na adoção dos recursos de computação na nuvem, o analista de sistema selecionou o modelo IaaS. Ele está falando agora de infraestrutura. Se ele está falando de infraestrutura, a gente vai lembrar muito mais de hardware, que disponibiliza, entre outros, o serviço de armazenamento de backup. Lembra? Armazenamento de backup eu vou fazer aonde? Dentro de um HD. HD seria infra. Então, está aqui o nosso gabarito, letra A. Gerenciamento de banco de dados, isso aqui seria quem? Plataforma como serviço. Provedor de e-mail. Aqui eu poderia, né? Ele vai entrar numa confusão aqui, provedor de e-mail, que poderia ser software ou plataforma. Edição de documentos, software, e hospedagem de site, plataforma como serviço. Hospedagem do site é uma plataforma para que o site possa rodar. Análise de dados ou BI, olha só, análise de dados aqui a gente vai lembrar da ideia de banco de dados, tá? Então aqui a gente vai lembrar de banco de dados. E BI, galera, o BI, os sistemas de Business Intelligence, eles precisam de um banco de dados robusto também, ok? São cenários comuns aqui, tipo de serviço na nuvem. Galera, se é banco de dados, é porque eu vou oferecer uma plataforma como serviço. Ou seja, para um software rodar, ele precisa de um banco de dados. Então, é uma plataforma para que um software rode. Para que um sistema de BI funcione, ele precisa de uma plataforma de armazenamento desses dados. Então, seria o banco de dados. Percebam que ele deixa de ser infraestrutura como serviço. Ó, ele deixa de ser infraestrutura como serviço porque o banco de dados ele tem um pouco de software. Ele tem um quê de organização de dados, de lógica. Então, a gente não pode trabalhar apenas com IaaS aí quando tem o software. Essa questão é muito legal, ó. Vai trabalhar sobre os atores. Na figura a seguir é apresentado um esquema com os atores na computação em nuvem, de acordo com os papéis desempenhados. Então, ele vai perguntar o seguinte, ó, na figura acima, quem são os atores 1, 2 e 3? Quem são esses caras? Aqui, quando eu digo que ele fornece, ó, é porque ele vai ser um fornecedor, certo? Então, se ele vai ser um fornecedor ou um provedor, né? Ó, eu tiro esses caras da frente. Vamos pensar o seguinte, ó, o Google ele fornece um serviço de software, Google Docs, por exemplo. Ele fornece um serviço de infraestrutura, o Google Drive. Então, a gente tem o Google como um fornecedor, ok? Quem é o 3 aqui, ó?
Vocês vão perceber que o 3, ora ele fornece, ora ele consome. Então, vocês percebem que o cara que vai desenvolver um software, o cara que vai desenvolver um banco de dados, o desenvolvedor, ele vai ser o cara que ele vai consumir um PAS, por exemplo, ele precisa de um sistema para desenvolver, e ele pode desenvolver um software para serviço e oferecer esse software. Então, vamos pensar que eu fui o cara que desenvolvi o Google Docs. Eu desenvolvi o Google Docs em cima de uma plataforma web. Essa plataforma web eu consumi para poder desenvolver o Google Docs que depois eu vou fornecer para os usuários. Então, esse cara aqui seria quem? O 3 seria o desenvolvedor, ok? Ó, não pode ser o consumidor. Vocês estão vendo que o 2 apenas consome, que é o que acontece basicamente com a gente, né? Então, o 1 vai ser provedor, o 2 vai ser consumidor e o 3 vai ser desenvolvedor, porque ele ora consome, ora fornece. Beleza? A respeito do armazenamento de dados na nuvem, analise afirmativas a seguir. Então, ele está pegando uma fatia. Vamos pensar que eu tenho aqui, ó, um conjunto gigantesco que é a nuvem. Tá? Vou até fazer assim para vocês. Ó. Eu vou pegar aqui um conjunto gigantesco que vai ser a nuvem. Ó. Vou até tentar desenhar uma nuvenzinha aqui. Para quem me conhece sabe que eu nasci com 2 mãos esquerdas, né? Que eu sou destro para desenho e para arte. Vamos pensar que eu tenho a nuvem aqui, ó, e a gente tem uma fatia aqui, que é a fatia do cloud, que é a fatia do armazenamento em nuvem. Então ele está falando o seguinte, ó, a respeito dessa fatia, a respeito do armazenamento de dados na nuvem, analise a afirmativa a seguir. Essa, ou seja, essa pequena fatia é a principal função? Não. A principal função da nuvem é oferecer serviços para o usuário. A gente não pode dizer que o armazenamento em nuvem vai ser a principal função da nuvem. Não, a principal função da nuvem é oferecer serviço. Dentre os serviços está aqui o cloud. Beleza? Então, a 1 eu não posso apontar como alternativa correta. A 1 eu vou riscar. A robustez da conexão à internet é bem essencial para o uso da nuvem. Então, a 2 é válida. Uma nuvem descartável é indicada para projetos que são realizados uma única vez. Perfeito. Então, como eu tenho 2 e 3, a 1 não está, só a 2 não dá, só a 3 não dá, só a 1 não. Então, eu tenho aqui 2 e 3 como alternativa correta. Fechado, galera? Espero que tenha sido produtivo. Se gostou aí, então, vem aqui embaixo e ativa a sinetinha, dá um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal para participar das próximas videodicas e tem várias playlists aí no meu canal do YouTube explicando para vocês várias softwares, né, que aparecem nas provas de concurso e também tem playlists divididas aí por bancas, ok? Aproveitem, bons estudos, um abraço e até a próxima. Tchau!